Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. No episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre um tópico e um tema que é muito relevante na nossa vida cristã e que eu espero que te ajude de alguma forma. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A Palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. Então, no episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre como nós podemos melhorar a qualidade do nosso devocional. E antes de eu iniciar, adentrar nesse tema, eu gostaria de explicar para você o que é devocional. Devocional é um momento que você tira para estar a sós com Deus. Seja de manhã, seja de noite. Isso ocorre no período em que você conseguir ter maior disponibilidade, de tempo. Mas, de forma resumida, é justamente isso. É um tempo que você tira para estar a sós com Deus, para meditar em sua palavra, para falar com o Senhor e cantar louvores a Ele. Porém, a gente sabe que a nossa vida é corrida. Ainda mais é vida de crente, que a gente tem ministério, a gente tem trabalho na igreja para ajudar, a gente tem a nossa vida pessoal, a gente tem trabalho e várias outras áreas da nossa vida em que a gente precisa cuidar. Eu acredito que a vida de um cristão, ela é muito mais cheia de compromissos do que a vida daquele que não é cristão. E isso justamente pelo fato de que o cristão, além de ter a sua própria vida, o seu casamento, a sua vida profissional, além de ter tudo isso, ele ainda tem a sua área espiritual, ele vai para a igreja, ele ajuda lá. Então, a gente tem vários compromissos. E muitas vezes, em meio a tudo isso, acaba sobrando pouco tempo para o devocional, se não, nenhum tempo, Então, a gente tem que encontrar maneiras, encontrar formas de melhorar esse nosso devocional. Mas eu creio que essas dicas também podem beneficiar, e muito, aquele jovem, aquela pessoa que tem tempo disponível, mais tempo disponível que talvez essa pessoa que tem uma rotina corrida. Então, o propósito desse episódio é justamente isso. É justamente te ajudar a desenvolver ainda mais, a melhorar a qualidade do seu tempo com Deus. E eu separei 3 tópicos. Então, a gente vai falar sobre oração, sobre leitura bíblica e sobre adoração, sobre louvor. Eu já falei sobre devocional aqui nesse podcast. Eu vou deixar o link desse episódio aqui embaixo, mas hoje eu tô justamente focando nisso, em melhorar a qualidade, não apenas fazer um devocional, entre aspas, básico, aquele que a gente sempre faz, mas formas da gente melhorar e aprofundar mais o nosso conhecimento em Deus, a nossa intimidade com Ele. Então, eu gostaria de começar pela leitura bíblica. A leitura bíblica, hoje a tecnologia ela avançou demais, e isso nos possibilita várias formas de ter contato à Bíblia Sagrada. A gente tem Bíblia no celular, a gente tem a Bíblia física, a gente tem Bíblia em áudio. Então, a Bíblia está disponível de várias formas para a gente atualmente, E talvez para você que tem uma vida corrida, talvez uma Bíblia em áudio seja de grande utilidade. Então, enquanto você está lá no trânsito, esperando o semáforo abrir, você pode colocar a Bíblia em áudio para você escutar no carro, Ou até mesmo quando você está correndo, você está treinando, você não tem outro tempo para tirar, para ter com Deus, você pode colocar a sua Bíblia em áudio ali. Então, além da Bíblia em áudio, a gente também tem outros recursos que eu acredito que esses são para aqueles que têm mais tempo, mas eu creio que também você consiga adaptar aí na sua rotina, que é o básico, mas é fazer anotações. E não apenas aquelas anotações que você pega só uma cor de caneta e anota lá aquilo que Deus fala ao seu coração. Mas anotações em que você tem ali 1, 2 cores diferentes, justamente não apenas para atrair a atenção do seu olho e você conseguir focar mais naquilo, porque isso é comprovado, que você consegue se dedicar mais aos estudos, não apenas bíblicos, mas de modo geral, assim, você consegue se dedicar mais quando você tem cores ali que chamem a sua atenção. Então, talvez a gente fazer anotações em diversas cores para que a gente consiga memorizar, para que a gente consiga entender melhor o que Deus está falando conosco no devocional, eu acho também uma dica muito válida. E nessa mesma pegada de fazer anotações, algo que pode te ajudar é fazer resumos, é você fazer uma síntese daquilo que você leu, seja de um capítulo, seja de um versículo, você escrever para você mesmo aquilo que Deus falou no seu coração.
Eu não gosto muito de fazer resumos do capítulo ou do versículo, até particularmente porque eu não gosto muito de resumos, de resumir coisas de modo geral, mas eu gosto sempre de anotar aquilo que Deus falou comigo para que eu não me esqueça e para que isso fique gravado no meu coração de alguma forma. Porque muitas vezes quando a gente só medita e, é claro, leva ao Senhor, muitas vezes não vai ficar gravado no nosso coração da forma que deveria estar. Então, algo que eu acredito que melhora muito a qualidade do devocional, e eu digo por experiência própria, é fazer anotações. Eu sei que às vezes é complicado, nossa, eu tenho que pegar o caderno, tenho que, sei lá, pegar uma caneta, pegar um lápis. Isso, querendo ou não, dá um esforcinho a mais do que só pegar a Bíblia e ler, mas faz toda a diferença. E a última dica com relação à leitura bíblica é tenha uma leitura de qualidade. O que eu quero dizer com isso? Muitos planos de leitura existem aí atualmente, né? Seja planos de você ler a Bíblia cronologicamente, planos para você ler a Bíblia em um ano. Eu já até falei, tem um post no nosso Instagram sobre isso, sobre formas de ler a Bíblia, né? Mas a questão é que, muitas vezes, se a gente for ler a Bíblia em um ano, a gente vai perder muito do que a gente poderia reter. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, eu não sei quantos que é, eu acredito que sejam 3, mas para você ler a Bíblia em um ano, você tem que ler aproximadamente 3 capítulos por dia, vamos supor que seja isso. Se você for ir de realmente ler 3 capítulos por dia, muitas vezes você não vai ter tempo para parar e meditar em nenhum versículo, nenhum capítulo que você leu e que realmente falou com você. Você só vai ler para cumprir aquele plano. E daí acaba sendo uma leitura que ela não é de qualidade, ela é de quantidade. Tipo, nossa, beleza, marca aqui, faz o check, que eu li 3 capítulos por dia, agora amanhã é outros 3. E acaba que você nem reteu o que você leu. Você simplesmente está lendo por quantidade, sabe? E eu não vejo que isso é algo muito significativo e algo que o Senhor queira para nós. O Senhor quer que a gente lê a Bíblia de forma intencional, que a gente lê sabendo e entendendo, sensível à voz do seu Espírito para interpretar e entender aquilo que Ele está falando ao nosso coração e colocar em prática, né, principalmente. Mas muitas vezes na minha vida, gente, eu lia um tantão de capítulo, mas eu não entendia nada do que eu lia e eu lia só por ler. Então, esse ano passado, agora em 2023, eu fiz isso. Eu falei, não vou me preocupar em ler a Bíblia inteira. Eu queria muito terminar de ler a Bíblia inteira, mas acabou que eu não consegui. Eu parei em Judas. Eu terminei o livro de Judas, fiquei para entrar em Apocalipse. E eu tava terminando o livro de Isaías. Então, faltava bastante do Velho Testamento para eu terminar. Mas eu não me apressei, porque eu sabia que se eu me apressasse, eu não ia conseguir ter a leitura de qualidade que eu deveria. Então, acredito que isso é algo muito significativo para a gente pensar e parar em como a nossa leitura tem sido, até mesmo o ritmo que a gente tem desenvolvido ela. E agora a gente vai falar sobre oração. A oração, ela também é um dos pilares da nossa vida cristã, é tão importante que a Bíblia fala para a gente orar sem cessar. Isso significa que a gente sempre esteja constantemente em espírito de oração. Recentemente, lá no Instagram do A Palavra do Evangelho, que por sinal, se você não segue a gente, segue lá, é @a palavra do evangelho _. Eu publiquei justamente isso, um carrossel justamente de mitos sobre a oração que algumas pessoas possam ter acreditado. E um dos mitos que eu falei é que muitas pessoas acreditam que a oração só é válida ou você só pode orar quando você está de joelhos. Isso não faz sentido, isso não é bíblico. É claro que a oração de joelhos, sim, é válida. E isso justamente também implica na posição do nosso coração. Porque quando a gente ora em pé, quando a gente ora sentado, às vezes de qualquer jeito, a posição do nosso coração também não está muito rendida ao Senhor, digamos assim. Ela pode não estar, né? Mas quando a gente se ajoelha é um sinal de rendição justamente ao Senhor. Mas isso não significa que quando você ora em pé, quando você ora caminhando, quando você ora sentado, você não está fazendo uma oração de verdade. Porque, na verdade, o que conta em uma oração é o fato de como o seu coração está diante do Senhor. De nada adianta também você orar de joelhos, mas não render o seu coração diante de Deus e não ser sincero com Ele, fazer aquela oração decorada. Não faz sentido, entende? Então, se para você faz mais sentido e é melhor, muitas vezes, você orar sentado ou em pé e você ainda assim rende seu coração ao Senhor e é sincero com Ele, perfeito. É isso o propósito da oração, um dos propósitos da oração, né? E eu também digo por experiência própria que para orar de joelhos é muito difícil, porque particularmente me dá muito sono. Não sei se alguém se identifica,
mas me dá muito sono, então eu não consigo orar de joelhos. Na maioria das vezes em que eu tô orando, ou em pé, ou sentada, ou, enfim, olhando para uma paisagem, mas é uma forma que eu tenho de conversar com Deus. E é também sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, porque na vida, durante a nossa vida, né, na rotina corrida, a gente muitas vezes não vai conseguir parar e dobrar os joelhos e orar, entendeu? Pode ser que a gente consiga em um momento ou outro, mas o dia inteiro ficar de joelhos dobrados orando, isso é praticamente impossível. Então, uma das formas que me ajuda muito, especialmente quando eu tô muito cansada, ou quando até mesmo eu quero escrever isso pra me lembrar no futuro, é, como eu disse, escrever a oração. Então, aquilo que eu quero falar pra Deus, eu escrevo. Ter um caderninho de oração, eu acho que também é muito válido. Eu já vi vários modelos, e o que mais eu gostei, e eu atualmente uso, é um em que você separa as orações. Então, você tem a parte de gratidão, para quando você quer dar graças a Deus, você tem a parte de intercessão, quando você quer interceder por alguém, a parte de petição, quando você quer pedir algo a Deus, e a parte de revelações, quando você quer anotar algo que Deus te falou, que você foi revelado pelo Espírito Santo na palavra dele pra você e você quer anotar. Eu também acho isso muito válido. Mas pode ser também que pra você funcione simplesmente pegar um caderno e anotar, orar de forma genérica assim, sem separar. Mas o importante é que na oração a gente leve o nosso coração a Deus e fale com Ele os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, aquilo que a gente tem sentido, aquilo que a Sua palavra tem falado conosco, para que nós estejamos mais perto dEle, que nós nos aproximemos em intimidade com Ele. Esse é o propósito da oração. Um dos propósitos, como eu disse anteriormente, né? Uma outra forma que eu acho muito válida, mas que particularmente eu não faço muito, mas que eu acredito que seja muito bom também de orar, é você ter caminhada de oração. É você, às vezes, sair para caminhar de manhãzinha, de noite, e você sair orando com o Senhor no seu íntimo. Eu já fiz isso uma vez e para mim foi muito, muito, muito uma experiência singular, assim, em que você vai caminhando e vai falando com Deus, e ao mesmo tempo Ele vai te respondendo. Você vai tendo um momento com Deus, sabe? E eu acho muito incrível, muito válido também, até mesmo para as pessoas que não têm tanto tempo assim disponível. E por último, algo que pra mim também faz muito sentido, ainda mais quando eu tô com o coração angustiado, ou eu não sei o que orar, ou eu tô, como eu disse, com muita pressa, não tenho como fazer uma oração, sei lá, de meia hora, é orar um salmo. Os salmos são basicamente orações a Deus. A gente encontra Davi em aflição, é ele clamando ao Senhor por socorro. A gente encontra também ações de graça quando, não apenas Davi, né, mas quando o salmista em geral, ele dá graças a Deus e agradece ao Senhor por algo que ele tem feito ou por quem ele é. Então, os salmos, eles também são válidos como forma de oração. Muitas vezes a gente meditar naquele salmo e colocar o nosso coração diante do Senhor, isso é uma forma de oração. Ou às vezes a gente falar esse salmo em voz alta também é uma oração ao Senhor. É algo realmente muito singular que apenas a palavra de Deus carrega. Até porque a palavra de Deus é um livro vivo, é um livro que se renova a cada dia. Um exemplo, no meu caso, que eu gosto muito e que me fez aprender a orar assim, é no Salmo 19. Em que no Salmo 19, o salmista ele diz assim: também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Foi através de eu ter memorizado esse salmo que eu fui entender. Falei, gente, o pecado intencional é aquele pecado que você comete sabendo que é errado. Então, quando a gente faz isso, a gente deixa que esse pecado nos domine. E essa é uma oração que eu faço constantemente. Eu coloquei na minha vida de oração justamente por causa desse salmo. Eu aprendi com esse salmo que os pecados intencionais não devem nos dominar. E isso é algo que eu sempre oro ao Senhor nas minhas orações. Então, a gente aprende muito, de modo geral, com os salmos e com toda a palavra de Deus, até mesmo como orar. Um exemplo também é o Pai Nosso, né? O famoso Pai Nosso, em Mateus 6, que Deus nos dá um modelo de oração com princípios que devem ser seguidos. Eu também já fiz um episódio sobre oração, se você tem interesse, eu vou deixar aqui embaixo para você acessar depois. E por último, quando a gente fala de louvor, eu creio que, assim como também a leitura bíblica, a oração, mas mais do que eles, o louvor é muito pessoal, né? O louvor, às vezes você pode louvar
sozinho, cantando, outra pessoa louva tocando um violão, enfim. E louvor também não se resume apenas a isso. Mas dizendo a respeito de louvor e adoração na música, algo que é muito válido, creio também, para as pessoas que têm um pouco tempo, é você colocar no carro e você aproveitar esse momento mesmo para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, para dizer o quão belo Ele é, para dizer o tanto que você ama Ele. Ou então, enquanto você lava a louça, enquanto você faz o seu serviço de casa, você realmente derramar o seu coração. Por mais que você não consiga, muitas vezes, parar naquele momento para adorar, somente para adorar, você pode fazer o que você faz adorando ao Senhor também. E por último, eu gostaria de falar algumas diquinhas que talvez te ajudem também no seu momento com Deus. A primeira é encontre um lugar confortável. Já falei isso também no episódio de devocional, mas encontrar um local confortável em que não tenha tanto movimento, em que não tenha tanto barulho, é essencial, porque é ali que você vai conseguir realmente focar e prestar atenção naquilo que você está lendo, naquilo que você está ouvindo, naquilo que Deus está falando com você, né? Então, encontrar um lugar em que você tenha esse conforto de parar e conseguir parar sem ter muitas distrações ao seu redor é essencial no devocional também. E em segundo, eu gostaria de falar que um livro cristão pode ser extremamente benéfico para a sua saúde espiritual também. É claro que o nosso livro superior que a gente segue como regra de fé e prática é a palavra de Deus, mas também existem muitos livros cristãos que são singulares, que são baseados na palavra do Senhor mesmo e que podem nos ajudar de alguma forma. Também tenho vários episódios aqui no podcast sobre leitura. Eu não consigo te deixar aqui na descrição todos eles. Vou deixar o último que eu fiz aqui, mas se você dá uma procurada, você acha, caso você queira alguma recomendação de livro. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês no dia de hoje. Eu espero que você tenha sido edificado por esse conteúdo, que eu tenha te ajudado de alguma forma. E se eu ajudei, por favor, compartilha com mais alguém. O Spotify não tem algoritmo, ele não é como o YouTube, então eu dependo e preciso da ajuda de vocês. Então eu peço que vocês me ajudem compartilhando, mandando para alguém, porque eu creio que quanto mais a gente compartilha, mais o evangelho é anunciado, é proclamado e outras pessoas também são edificadas. Também não se esqueça de seguir a gente no nosso Instagram, @palavradoevangelho_. Os links estão aqui embaixo, no box de informações do podcast, do episódio. E é isso. Também não se esqueça de checar as nossas enquetes. A gente está tendo enquete aqui. Por favor, nos ajude respondendo a enquete ou a pergunta, tá bem? Muito obrigada pela sua companhia e até o episódio da próxima semana.